Oi, gente, seja bem-vindo a mais uma entrevista especial. Eu sou Thiago Silva e te faço companhia a partir de agora e tenho uma pergunta para você. Você sabe o que é autoridade digital e como ela pode ser usada aí no seu negócio? Se não, vamos juntos, nós vamos conhecer agora quais são os benefícios e conhecer um pouco mais esse termo de autoridade digital. Quem vai conversar comigo é a Juliana Pradonoff, proprietária e diretora executiva da Ju Ecoagência. Olá, Juliana, seja bem-vinda. Uma satisfação te receber aqui no canal Empreender. Olá, Thiago, muito prazer, é todo meu. Bom, então conta pra gente aí primeiro, né, o que é a autoridade digital? Bom, a autoridade digital, né, hoje, ela é fundamental para quem quer se posicionar, né, profissionalmente aqui nas redes sociais, né, vamos dizer assim, né, na internet como um todo. A autoridade é você ser visto como uma referência. Hoje, né, em diversas áreas, a gente sempre tem alguém que a gente vê como referência. Antigamente, a gente tinha isso no offline, né, na nossa vida cotidiana, porém, hoje a gente tem isso no online. O que é ótimo porque a gente consegue conhecer muitas outras pessoas de lugares totalmente diferentes e a gente consegue ter elas como autoridade. E isso é maravilhoso para o nosso lado profissional, porque, querendo ou não, isso aumenta, né, como que eu posso dizer? Isso deixa o nosso nome, né, um pouco com mais valor, né? E isso faz com que a gente atinja um nível profissional mais elevado. Ô, Juliana, e diretamente, né, dentro dessa nossa conversa de hoje, voltado para os profissionais de saúde, como essa autoridade pode ser usada para você tornar uma referência, não só para as outras pessoas, para o cliente, claro, em primeiro lugar, mas também dentro dos seus negócios, hein? Então, com os profissionais da saúde, né, eu costumo dizer que o profissional da saúde, ele sai da faculdade, ele não aprende nada desse universo de marketing, ele aprende a fazer aquilo que ele escolheu fazer, né? Seja na área da nutrição, seja na área médica, fisioterapia, enfim, o que for. E essa autoridade digital, ele ajuda a compartilhar os seus conhecimentos, logo ser visto pelos seus pacientes e pelos seus outros colegas de profissão, também como autoridade, visando que acaba abrindo uma porta para você, além de atender só pacientes, você acabar podendo trabalhar no digital também, como vendendo infoprodutos, dando cursos, dando palestras, né, ser reconhecido, né, nesse meio. A gente sabe que no meio dos profissionais da saúde a gente encontra bastante congressos, né, eventos, e quem são convidados para esses congressos, né? Hoje, com o digital, cada vez mais os profissionais estão se posicionando, né, na rede social, e eles estão sendo convidados para participar desses congressos, de cursos no exterior e tudo mais. Então, essa autoridade que eles constroem ali dentro do digital acaba gerando outras formas dele ser reconhecido, né, a nível nacional ou internacional. Ô, Juliana, agora essa questão também de reconhecimento, de se tornar uma autoridade, ela traz também mais engajamento, consegue atingir um número maior de pessoas também quando você começa a trabalhar desse jeito? Com certeza, né? Quando a gente começa a ver a rede social, né, não como um hobby, né, como normalmente a gente entra no Instagram, no Facebook, né, como um hobby. Hoje, quando a gente enxerga essas redes sociais como uma ferramenta, né, de trabalho, né, da mesma forma que a gente, de vez em quando, tem que entrar no computador, por exemplo, para mexer num programa que você tem o hábito de mexer todos os dias, o Instagram e o Facebook, ele precisa ser visto assim também. E quando você enxerga, né, essas redes sociais, né, como ferramenta de trabalho, acaba elevando cada vez mais, né, o seu posicionamento, e aí você acaba sendo mais visto, né, por outras pessoas, e aí, claro, né, você começa a atingir não só, de repente, a sua cidade, você consegue atingir a sua região, e logo depois você atinge o seu estado, e por aí vai. Agora tem uma questão interessante, dentro dessa questão de atingir as pessoas dentro de sua cidade, do seu estado, você tornar essa autoridade. Como que uma pessoa que está começando no negócio pode chegar a ser uma autoridade? Tem como trabalhar isso? Leva tempo? O que você passa para os seus clientes aí quando você começa a fazer essa consultoria? Bom, é possível sim. Na verdade, hoje a forma mais barata, né, que a gente tem hoje no mercado de atingir outras pessoas é através das redes sociais, porque se você parar para analisar, ela não tem muitos custos, né? No Instagram, no Facebook, você cria uma conta gratuitamente. Então, assim, para você estar ali é gratuito.
Óbvio que você tem que fazer alguns investimentos, né? Seja uma agência, seja num tráfego pago, seja pagando alguém para fazer a captação de fotos e vídeos e tudo mais, óbvio que isso gera um custo. Mas, então, assim, quem está começando, né, nesse mercado, não vou mentir, leva tempo. Antigamente era muito mais rápido, né? Você colher resultados aqui no digital. Mas hoje, como está todo mundo no digital, a gente tem um boom de informações aqui, tem muita gente criando conteúdo dentro da internet, então acaba sendo um pouco mais difícil da gente ter um resultado a curto prazo. Hoje o resultado dentro das redes sociais é a longo prazo. Como eu falei, o profissional ele precisa ver aquela ferramenta como uma ferramenta de trabalho, ele tem que levar aquela ferramenta a sério, ele não pode simplesmente falar, beleza, eu tô na rede social e aí agora eu vou bombar. Não é assim que funciona, precisa de dedicação, precisa de profissionalismo, mas é possível sim. Eu sempre recomendo, né, por exemplo, quando a gente encontra um profissional que é recém-formado, né, que a gente acaba atingindo bastante pessoas que estão se formando, né, nas suas profissões, nas suas áreas, né, profissional da saúde. E eu sempre falo para eles, comecem antes, né, antes mesmo de vocês se formarem, antes de começarem o diploma, já comecem a se posicionar nas redes sociais, não tenham medo de colocar a cara ali, né, compartilhem o conhecimento de vocês, coloquem vocês dentro do conteúdo e aos poucos você vai conquistando seu espaço. Óbvio, né, que você vai chegar numa situação que só aquilo ali não vai bastar, você vai precisar fazer investimentos maiores, seja você contratando uma agência, seja você contratando um designer, seja você contratando um produtor, né, mas inicialmente dá para começar sem muito investimento, mas você precisa se dedicar e a dedicação ela precisa permanecer durante todo esse processo. Juliana, geralmente quando a gente fala de negócios, fala de investimentos em negócios, tem 3 perguntas que geralmente as pessoas se fazem. Quanto custa, como faço e quanto tempo leva para dar retorno? Como que a gente responde essas 3 perguntas falando de autoridade digital e principalmente separando essa palavra custo e transformando ela em investimento? Porque quando você é mais visto, você consegue atrair mais clientes também, né? É realmente difícil, porque hoje as pessoas elas se preocupam muito, né, com preço. Afinal, o mercado atual, né, que a gente vive não está numa situação muito fácil, né? Todo investimento que as pessoas fazem, principalmente nas redes sociais, elas querem logo ver o resultado. Então, assim, quando algum cliente novo chega aqui dentro da agência e a gente já começa, né, a conversar, eu deixo muito claro isso para ele, que eu não faço promessas, não tem como alguém fazer uma promessa, olha, em tanto tempo você vai conseguir X resultados, a menos que a pessoa compre, né, esses resultados. Hoje na internet a gente vê muito disso, né, que são, não vou chamar de golpes, né, mas é como se fosse você comprar seguidor, você comprar visualizações, você comprar alguma coisa que não está sendo orgânico, vamos dizer assim, né, tem essa possibilidade, porém a gente não trabalha dessa forma, a gente trabalha de uma maneira, né, mais orgânica, tendo dedicação do profissional e aos poucos ele vai colhendo os frutos. Então a gente tem que deixar isso muito claro para ele. Eu não posso determinar que em tanto tempo você vai ter resultado, porque eu não sei quanto tempo você vai se dedicar também a esse projeto, né? Porque tem clientes e clientes. Existem clientes que deixam tudo na sua mão, óbvio que o caminho dele vai ser muito mais longo do que aquele cliente que conhece o seu público, se interage, traz informação, compartilha, faz foto, faz vídeo. Então, assim, são caminhos diferentes, um vai ser mais longo do que o outro, então não dá pra gente chegar pra pessoa e fazer promessas, né? Eu parto, né, desse princípio, eu acredito que quem faz essas promessas milagrosas aqui dentro da internet não age de uma maneira muito interessante. Então, quando o cliente vem ou quando a gente compartilha um pouco do nosso conhecimento aqui no digital, a gente sempre deixa isso muito claro. Ô Juliana, e diante disso que você falou pra gente agora, então é correto a gente afirmar que quanto mais orgânico, melhor? É mais atrativo desse jeito? Não necessariamente. A questão do que a gente fala é você estar ali constantemente dentro das redes sociais, né? O que eu falo óbvio que tem que ter investimento, né? Principalmente na plataforma. A gente chama esse investimento
não orgânico, legal, vamos dizer assim, que é o tráfego pago, que a gente faz pagamentos, né, para a plataforma para ela distribuir melhor o nosso conteúdo. E isso é muito importante hoje, porque só o orgânico, ele funcionava há um tempo atrás, não vou mentir. Hoje, ele não funciona sozinho, não dá para viver só do orgânico aqui dentro das redes sociais. Precisa ter um investimento de tráfego pago. O que eu estou dizendo é que o que não é interessante é fazer investimentos de tipo compra de seguidores, compra de visualizações, né? Compra de essas vendas que as pessoas vendem na internet, que elas acabam prometendo, né, que a pessoa vai ter, sei lá, 1 milhão de seguidores, porém ela não vai ter entrega nenhuma. Esses seguidores, eles não são da localidade dela, não são seguidores interessantes para ela, não são seguidores, eu costumo dizer, né, que não é o público-alvo dessa pessoa. Então não adianta ela ter 1.000 seguidores, ela comprar esses 1.000 seguidores, sendo que nem 1.000 deles é da região dela e vão consumir o serviço desse profissional. Então precisa sim fazer investimento em tráfego pago, investimento dentro da plataforma, né, dentro das plataformas, porém esse investimento, né, que a gente chama de compras de seguidores e de visualizações, a gente não recomenda. Ou seja, tem que fazer o investimento certo, né, para você não ter nenhum tipo de prejuízo. Bom, nossa conversa está muito interessante, Juliana, mas eu vou ter que fazer uma pausa rapidinho para a gente ir para o intervalo, mas na volta eu quero entrar nesse assunto de novo, desse investimento correto, e claro também que você vai falar para a gente dessa diferença de profissionais que já é uma autoridade para aqueles que estão começando, e claro também que a gente quer saber de você a respeito aí da identidade visual, o que ela agrega também dentro dessa autoridade. Então daqui a pouquinho eu volto a falar com você. Você também que está nos acompanhando agora, não saia daí. Na sequência, depois do intervalo, tem muita coisa bacana para a gente aprender sobre autoridade digital. A gente volta já. Estamos de volta com a sua entrevista especial aqui no canal Empreender. Hoje nós estamos aprendendo um pouco mais sobre autoridade digital e os benefícios que ela pode trazer aí para o seu negócio. Quem está conversando comigo é a Juliana Padrinoff, proprietária e diretora executiva da Ju Coagência. Juliana, a gente estava falando, antes da gente ir para o nosso intervalo, sobre essa questão aí dos custos de investimento e também sobre como se tornar essa autoridade digital. Diante disso, eu quero te fazer uma pergunta agora. Qual a importância da identidade visual para se tornar aí uma autoridade digital? É preciso também levar isso em consideração? Com certeza, né? É difícil hoje você ver uma marca no mercado que ele não tem uma identidade visual forte e impactante, né? A mesma coisa a gente tem que pensar quando a gente está falando de marca pessoal, né? Às vezes as pessoas acham que por serem pessoas, né, ou seja, profissional da saúde, ou qualquer outra área que a pessoa seja uma marca, ela acaba achando que a identidade visual não é importante. E é muito importante, porque você acaba intensificando a sua marca, né? Vou dar um exemplo. Toda vez que você vê, né, algo roxo, né, vamos trazer esse exemplo, você logo liga a alguma marca. Eu ligo logo a Nubank, porque a identidade visual da Nubank é muito forte, principalmente com a paleta de cor. Então isso também precisa ser intensificado na sua marca pessoal. Você precisa ter uma identidade visual forte, comunicativa, bem definida, que passe a mensagem que você deseja passar, e aí você vai utilizar essa identidade visual em todos os seus pontos, né, de comunicação, seja dentro da rede social, seja offline também, através da papelaria, através de pontos de comunicação, né? Então, assim, é muito necessário que todo profissional ele tenha uma identidade visual. Pois é, agora partindo desse ponto do tema central da nossa conversa, que é essa autoridade digital voltada para profissionais da saúde, ela teve um boom mesmo assim durante o pós-pandemia. Por que isso aconteceu? Por que as pessoas ligadas à saúde chegaram mais aí até as redes sociais, hein, Juliana? Bom, com os consultórios fechados, né, muitos deles fechados, né, e o boca a boca não acontecendo porque estava todo mundo em casa, as pessoas falaram, meu Deus, onde eu vou me divulgar, onde eu vou vender o meu serviço, né, e aí elas foram para as redes sociais. A pandemia ela veio para intensificar, né, as redes sociais de uma maneira geral, não só para profissionais da saúde,
mas de um modo geral, todas as marcas, quem não trabalhava com delivery começou a trabalhar, quem não estava no Instagram criou o Instagram para começar a ter uma rede ali e começar a vender cada vez mais, né? Então, assim, a pandemia veio para intensificar e até mesmo a gente tem um cenário pré-pandemia e pós-pandemia. Como eu falei, né, que pré-pandemia era aquele cenário mais orgânico, a gente conseguia ter resultados muito bons no orgânico. Como veio a pandemia e houve as pessoas começaram a se inserir cada vez mais dentro da rede social, né, o mercado ali dentro da rede social ficou muito concorrido, né? A gente começou ali a ter vamos dizer, um mar vermelho, né? Então, acabou sendo um pouco mais difícil. As plataformas viram que as pessoas estavam utilizando mais e começaram a entregar menos o que era orgânico e começou a cobrar para poder fazer essa entrega melhor. Então, aí o tráfego pago, né, entrou de uma maneira mais forte, né? Então, ou começou a aumentar o investimento, no final todo mundo ali, né, quer fazer uma captação. E hoje é um pouco mais difícil, né, ter resultados no orgânico do que era antes da pandemia, mas a gente vai trabalhando para tentar driblar, né, essas situações. Ô Juliana, você com a sua experiência, claro, com os clientes que você tem, você já conseguiu ver uma melhora? Os empreendedores que você atende teve uma busca maior de clientes devido a essa autoridade digital, a esse engajamento que eles buscam nas redes sociais, de se posicionar aí de forma mais eficaz? Com certeza, né? Como diz aquele ditado, quem não é visto não é lembrado. Então, se hoje você não está dentro das redes sociais, você não está sendo visto por grande parte das pessoas que são o seu público. Então, é difícil você ter um profissional que não está inserido dentro da rede social e acaba tendo uma agenda muito boa de cliente. Normalmente, ou esse cliente, essa pessoa, né, esse profissional, é uma pessoa antiga na região, muito conhecida, e o boca a boca funciona muito forte. Agora, se é uma pessoa mais nova, com certeza ela tem que ter uma presença digital, uma autoridade digital bem forte para ela conseguir esses resultados. Então, é muito óbvio, assim, pra gente, quando a gente pega um cliente que acabou de começar uma rede social, de um cliente que a gente já está trabalhando há muito tempo. Os resultados deles são muito melhores do que aquele que está começando. Por quê? Porque ele está começando a criar autoridade digital ali dentro, está começando um trabalho, é um processo de formiguinha. Então, a gente sabe que quem já está conseguindo captar pacientes dentro da rede social, né, que já tem ali uma agenda cheia de pacientes qualificados, quer dizer que ele já fez um trabalho muito legal ali dentro da rede social, diferente daquele que está começando agora. Mas o processo é o mesmo e é possível para todo mundo. Agora, dentro desse atendimento que a sua empresa faz, que oferece também aí para esses empreendedores, como que é feita essa consultoria? Eles já levam algo pronto para vocês, ou vocês fazem um estudo de mercado, vê onde que vai ser o alcance, qual o tipo de produto que vai ser abordado? Como que vocês fazem toda essa mentoria? Bom, primeiro a gente entende, né, o que o profissional faz, né, qual é a área de atuação dele, quem é o público dele. Então, a gente monta um planejamento estratégico, né, o primeiro passo, né, quando o cliente chega aqui dentro da agência, o que a gente faz? A gente monta primeiro um planejamento estratégico. Nesse planejamento, a gente entende quem é o cliente, né, quais são as dificuldades dele, quais são as forças dele, os diferenciais dele, os valores, tudo que envolve a marca dele. A gente faz uma análise completa, né? E a partir disso a gente traça um plano de ação. O que a gente vai fazer? Beleza, a gente entendeu quem é o cliente como marca, né? Quais são os objetivos dele e o que a gente vai fazer com isso. Então, a gente traça um plano de ação. Então, a gente determina qual tom de voz a gente vai abordar, quais são as estratégias, quais os pilares que a gente vai trazer de conteúdo, né? E tudo isso a gente traz para o cliente. Depois disso, né, dessa apresentação, né, desse planejamento estratégico, o cliente está de acordo com tudo que a gente observou e com tudo que a gente determinou que a gente vai fazer durante esse tempo que nós estivermos trabalhando juntos, a gente começa realmente na produção. Então, na nossa produção, a gente estuda, né, a gente vê as notícias, as temáticas que estão em alta, de acordo também com as épocas do ano, né? O que o público, né, desse paciente, desse nosso cliente, ele gostaria de entender melhor, né? Quer trazer mais conteúdos também relacionados ao cliente, então a gente faz uma análise completa para a gente poder desenvolver. Mas nós desenvolvemos tudo. Então, quando a gente fala que o cliente ele tem que ter participação,
Ele não vai fazer a produção, porém ele tem que fazer a aprovação de tudo. A gente não pode colocar, principalmente com o profissional da saúde, a gente não pode colocar nada dentro da rede social que esse nosso cliente, que é o profissional da saúde, esteja 100% de acordo. Afinal, é o nome dele que está em jogo, né? A gente sabe que se houver alguma objeção, alguma coisa, eles não vão... o cliente, né, o paciente desse nosso cliente, ele não vai reclamar com a agência, ele vai reclamar com o nosso cliente. Então, a gente precisa estar muito bem alinhado, o nosso cliente ele precisa estar 100% de acordo antes da gente colocar qualquer coisa dentro dessa rede social. Ô, Juliana, e além disso, dessa atenção que vocês passam do cliente também ter que ficar sempre ligado no que o paciente dele espera, existe algum tipo de legislação também para os profissionais da saúde que estão engajados nas redes sociais? Com certeza, né? Hoje a gente tem vários conselhos, né? Por exemplo, o conselho, o CRM, que é o de medicina, o CRO, que é o de odontologia, né? Cada área, cada profissional da saúde, ele tem um conselho e cada conselho tem as suas regras. Então, cada vez que um profissional chega aqui, a gente precisa saber, né, qual é a área de atuação dele e poder saber o que a gente vai ou não poder colocar dentro dessa rede social. Da mesma forma que um conselho permite algumas coisas, outro conselho não permite. Então, a gente precisa estar muito atento a essas questões para a gente conseguir produzir conteúdo aqui dentro. Mas a gente sempre tem que ver a área de atuação, dar uma lida na legislação para a gente poder fazer um trabalho legal. Ô, Juliana, agora aquela pergunta clichê, né? Quais os desafios, então, que esses empreendedores têm para chegar aí até se tornar uma autoridade digital? Você falou lá atrás que precisa ser um trabalho de formiguinha, mas acredito que tem muito mais coisa para acontecer, né? Os desafios, acho que é o desafio de todo mundo que quer empreender na internet de modo geral, não só para os profissionais de saúde, né, mas todo mundo que queria ter o seu espaço ali dentro da rede social, porque hoje, né, a gente está, como eu falei, né, estamos com muita informação, muita gente criando conteúdo. O desafio é ser diferente. Eu acho que o primeiro passo para você conquistar o seu espaço ali dentro é a diferenciação. Você precisa sair um pouco da caixinha, criar um conteúdo diferente do que a gente está acostumado, né? Se posicionar cada vez mais, não ter medo, né, de falar algo que possa vir. Por mais que você acredite, você não querer se posicionar a respeito de algo que pode trazer alguns haters, né, como algumas pessoas não muito felizes com o que você falou, não pode ter medo disso. Eu acho que a pessoa precisa estar disposta, né, a encarar ali e com certeza a disciplina, né? Como eu falei, rede social precisa ser vista como ferramenta de trabalho. Então, a pessoa precisa entender que da mesma forma que ela vai para o consultório, né, ela vai para sua loja, ela vai para o seu escritório, ela precisa ir todo dia para a rede social. Então, assim, acho que esses são os maiores desafios. Bom, você fala dessa questão de ir para as redes, de ter a disciplina. Além dessas duas dicas, o que mais você pode passar para quem está começando agora? O que precisa ter nesses passos iniciais para ter um engajamento e lá no futuro ser também uma autoridade digital? Bom, estar presente, né, sempre nas redes sociais, criar um conteúdo de valor, um conteúdo de valor e autêntico, né? Tentar se diferenciar, trazer cada vez mais você, profissional, para dentro do conteúdo. Acho isso primordial. Para os profissionais da saúde, né, que é a nossa especialidade, eu sempre recomendo também criar bastante conexão com o seu público, não ficar focando só em conteúdo, né, específico da área, né, do profissional, só conteúdo profissional, trazer um pouquinho, né, da pessoa, né, para dentro da rede também. Eu acho que isso gera muita conexão e acaba engajando muito mais, porque as pessoas compram de pessoas. Então, na rede social isso é muito forte. Então, eu sempre recomendo também as pessoas a compartilharem um pouquinho, né, da sua vida offline, da vida não profissional dentro das redes. Ter constância é muito importante, não precisa estar ali criando conteúdo denso todos os dias, porém você precisa estar compartilhando aquele conteúdo que o seu público quer estar ali. Saber quem é o seu público é essencial, porque você não pode criar algo sem você saber para quem que você quer falar. Então você precisa conhecer muito bem o seu público ali dentro e também criar uma identidade forte ali, seja com um tom de voz bem definido, seja com uma identidade visual bem definida, né? A sua identidade precisa estar bem forte ali dentro das redes sociais.
Ô Juliana, e aquela pergunta que é minha e também com certeza de quem está em casa, né? Se você faz tudo isso de produtividade, consegue uma rentabilidade legal empreendendo também aí nas redes sociais? Com certeza, né? Cada vez que você consegue um paciente qualificado através das redes sociais, você está aumentando, né, tendo o lucro dentro do seu negócio. Então, assim, hoje a gente tem, né, o foco em profissionais da saúde, mas a gente já atendeu todas as áreas. Então, na área de vendas também, para quem trabalha com comércio, isso é muito forte. Você está ali divulgando o seu serviço de uma maneira, né, praticamente gratuita, né, e você acaba gerando um interesse muito bom. Então, assim, a rentabilidade dela é muito boa. Ou seja, você já tem clientes, então, que passa esse respaldo hoje, faz um conteúdo muito produtivo, mas que também é rentável. Sim, com certeza. Hoje, tirando os clientes que entraram recentemente, né, na agência, nossos clientes, eles acabam tendo rentabilidade, seja dentro do consultório, né, como eu falei, como eu também falei que acaba abrindo as portas. Então, alguns clientes, eles acabam criando infoprodutos, produtos digitais e acabam vendendo também, né, através das redes sociais. Então, essa venda desses infoprodutos é totalmente online, totalmente digital, o produto é digital. Então, ele acaba gerando essa renda que é maravilhosa. Sem dúvida. Juliana, eu quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente, trazer um pouco mais desse tema que eu desconhecia, mas confesso para você que fiquei bem entusiasmado aí também. Vou levar muitas dicas agora aqui para o meu pessoal também, tá? Mais uma vez, muito obrigado, a satisfação falar contigo e até uma próxima. Eu que agradeço pelo convite, espero ter esclarecido todas as dúvidas e espero ver cada vez mais profissionais aí dentro do digital. Tá certo, e muito obrigado também a você de casa que nos acompanhou até aqui. Nós aprendemos um pouco mais sobre autoridade digital. Foi muito bacana. Um abraço a todos vocês, continue acompanhando a programação do canal Empreender. A gente se encontra por aqui. Tchau.